Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas vocês estarão assistindo esse podcast. Estamos no ar com o segundo episódio do podcast SMA. Estou com o meu amigo e parceiro de longa data, Clinton Cortez. Bem-vindo. Boa tarde, boa noite, bom dia. É isso aí, Catan. Obrigado. Vamos para o segundo episódio aqui com hoje 2 presenças ilustres, né? Estamos com 2 convidados bem legais, 2 treinadores, 2 atletas tops aqui de Rio Claro da nossa região. Você quer apresentar? Vamos lá. Primeiro, Renan Escopinho, da assessoria personal, certo? E aí, galera, tudo bem? Muito obrigado pelo convite, meu pessoal. Valeu, Renan. Valeu, Renan, bem-vindo. E Luan Ortiz, da Forza 3. Forza que fala, Luan? Forza 3. Forza 3, legal. Perfeito. Triatleta e treinador. Sim. Legal. Não sei qual vem primeiro, mas as duas coisas. E existe treinador que não é atleta? Muitos. Muitos. Exatamente. Por incrível que pareça, existe. A maioria, na verdade. Cara, na minha cabeça não entra isso, assim. Assim, nesse segmento, assim, que eu acho difícil, né? Claro, o cara pode ter 80 anos e ter sido um baita atleta, né? Mas o cara com 30 anos, assim... Eu diria que treinador atleta tem menos. Treinadores praticantes, a grande maioria. Tá. Exato. Ou ex-atletas, ou que praticam, mas sem tanta... E dá pra conciliar tudo, né, Lu? Ah, dá. Uma coisa puxa a outra, né? Você já tá muito imerso já no esporte, né? Você consegue fazer as duas coisas juntas essa linha. Legal. Gestão de tempo, né? A gente tinha uma pergunta pro começo, mas vamos inverter um pouco. Por exemplo, pro cara, pra menina que tá saindo da faculdade agora e pretende, né, trilhar esse caminho da preparação, de ser um treinador, uma treinadora, vocês acham fundamental você ter tido uma carreira de atleta ou ter tentado ser um atleta profissional ou amador pra depois, ou no meio do caminho, ser um treinador também? Vocês acham que é fundamental isso? Quer começar, Lu? Vai. Então, Eu percebi que teve uma troca de olhares dos dois aqui, né? Não, que eu já até sei a resposta do Luan, como eu conheço o Luan há muitos anos, então, mas eu não vou aqui falar é sem o filtro, que eu... né, galera? Então, não vou falar o que real. eu já... polêmico, a resposta né? dele que eu já sei. Mas tem que ser, pô. Não, tem uma polêmica, assim. Eu acho que até dá, mas a pessoa tem que vivenciar o esporte, de alguma maneira, sabe? Então, assim, se a pessoa não foi atleta de alto rendimento, por exemplo, mas ela já conhece a modalidade, o que ela tem que fazer é emergir ainda mais dentro disso, pra ela vivenciar e conhecer o que ela tá colocando nos alunos dela, né? Eu tenho até uma frase que eu falo pros meus alunos que eu não coloco eles em prova que eu nunca fiz. Realmente, Então... porque se você for pensar, é se você for pensar, é estranho, né? Por exemplo, vamos supor, eu vou fazer uma maratona e daí você ou o Luan falam pra mim e tal, faça isso, aquilo, como se vocês nunca tiveram feito, não tivessem feito, vivenciado aquilo, eu vou falar assim, tá ok, beleza. E... Você perde um pouco da credibilidade. Né? Exatamente, né? É isso aí, Lu. Eu não vou ser tão radical quanto você pensa. pensa. Bonzinho. Mas assim, eu acho que existe essa possibilidade, mas eu acho que fica sempre faltando um quezinho. Sim. Exatamente da vivência. Eu já mandei atletas pra prova que eu não fiz, porque eu tenho uns retardados que faz as coisas que ele faz e eu nunca fiz. Fazer ultramaratona, já mandei atleta pra ultramaratona, prova de montanha, mas eu sempre deixo claro isso. Eu não sou a melhor pessoa, posso te ajudar, mas eu não vivo isso diariamente, então nós vamos aprender junto. Isso aconteceu com ultramaratona, isso aconteceu com prova de mountain bike, antes de eu andar de mountain bike, eu tive alunos de mountain bike e eu nunca tinha feito, mas eu deixo claro de que não é o meu... O seu métier. Sim. Falar de triatlo mas pra mim é muito mais tranquilo. A gente diz a vivência também no esporte em si, né? Mas cada um tem a sua nuancezinha, né? Que eu acho que faz diferença. Faz muita diferença. Eu acho que... eu sou capaz de botar alguém numa quadra de tênis e fazer uma preparação física. Mas é completamente diferente da preparação física para um Ironman. Que eu faço de olho fechado. Eu vou conseguir fazer pro cara do tênis? Vou. Mas vai ser meio tropeçando. Vamos aprender junto, né? E aí eu acho que fica um... E talvez até o aluno perceba, né? Eu falo. Eu deixo claro. Eu te ajudo, mas não é o meu... Eu tive um caso recente, um rapaz que queria fazer treino de corrida, não para fazer provas de corrida, mas para melhorar o condicionamento dele dentro do CrossFit. E aí eu falei pra ele, cara, posso te ajudar, mas eu nunca fiz. Eu não sei como que a coisa vai fluir, você vai me ajudar, a gente faz, né? Não tem problema. A corrida é corrida, condicionamento físico é condicionamento físico, a gente ajusta. E deu certo?
Ele não fechou. Mas assim, eu já deixei claro na primeira conversa de que era uma experiência nova pra mim e que a gente ia ter que se ajudar, né? Então, eu acho que eu não diria que falta pro cara que quer ser treinador ter sido atleta, mas o cara que é treinador e já foi atleta, ele tem a cerejinha. plus ali. Ele tem a cerejinha. Tem uma vantagemzinha. Sim. Não, legal. Vamos começar no começo, então? Nem falamos o nome do episódio, né? É. Bom, é da caminhada maratona, né, o episódio. Nesse episódio a gente tá na véspera aí, né, dia 18 de maio a gente tem a meia maratona de Rio Claro, com 3 distâncias, 5, 10 e 21. O Catan pode falar melhor, mas acho que um dos grandes propósitos da SMA é proporcionar qualidade de vida para as pessoas e sempre tem o primeiro passo, né. Eu tava brincando, cara, esses dias, que eu falei assim, ó, a maratona de Berlim que aconteceu esse final de semana, a de Chicago, a de Tóquio, todas as majors, elas não sobrevivem sem a prova da igreja da cidade do interior, que é onde todo mundo começa, o mundo inteiro começa numa prova da cidade. E a prova da cidade sobrevive sem a major, né? Então, eu acho que essas provas menores, elas são muito importantes, né? Então, a gente vai falar, o Luan, obviamente, né, é especializado em triatlon, corrida super importante. Então, a gente vai tratar aí desse caminho, né, das pessoas que começam ali, né, os primeiros passos até chegar na maratona. E... Tudo começa o quê? Pela caminhada? Nem sempre. Seria pela caminhada? Porque o episódio, assim, da caminhada à maratona, né? Então, acho que essa é uma dúvida que eu tenho, assim. Acho que a caminhada é o mais democrático, né? Vamos dizer assim, né? Mas eu vejo pelos alunos que começam, né? Eu até achei legal essa frase que você falou agora, Clinton, de que realmente as provas grandes não sobrevivem sem as pequenas, né? Porque a gente pensa assim na nossa assessoria. Tipo, na nossa assessoria a gente tem a escolinha, vamos dizer assim, que são as turmas, porque é o esporte de base. A gente sempre pensa assim, pra eu ter ultramaratonista na minha assessoria, eu tenho que ter a pessoa que tá alternando corrida e caminhada pra começar, né? Então a gente tem esse processo, né? Desde do zero até o desenvolvimento, né? Então, como o esporte funciona, né? Então começa na base, vai se desenvolvendo ao longo do tempo, até chegar num nível ali mais profissional da coisa, vamos dizer assim, sabe? Então, eu acho isso muito importante, né? Você pensar na evolução do esporte em vários níveis, né? Em vários aspectos, desde o treinamento até da organização de provas em si, né? Acho muito importante isso. Legal. Na essência, para você começar a correr, o primeiro passo que você dá é uma caminhada. Sim. Até pro Kipchoge, por exemplo. Mas eu, vindo do triatlon, eu já vi pessoas que eram exímios nadadores ou ciclistas e que começaram direto na corrida. Só que tem sempre tropeço. Sim. Quem faz esse caminho, né? De começar direto correndo já 40 minutos, 50 minutos, tem os tropeços, porque não passou pela base, pela essência que seria, sei lá, caminhada, trote, Sim. Uma coisa mais lenta ali. Porque ele vem com um condicionamento geral muito bom de outros esportes, mas a corrida em si tem toda uma questão de impacto e tudo mais que você só adquire correndo. E aí essas pessoas que eu vejo que chegam de outro esporte com condicionamento muito bom e não passam pela caminhada, elas colhem alguns percalços aí, com certeza. Sim, e é legal que tava pesquisando pra gente desse bate-papo aqui, que é bem assim, na hora, descontraído. E eu li uma coisa muito interessante, que a corrida, a caminhada, é desde os primórdios, né? O ser humano usava a caminhada, usava a corrida para caçar, para sobreviver. Então, muito legal isso aí, né? Então, a corrida, acho que é desde... É inata, né? A corrida, né? A corrida é uma coisa assim que a gente não ensina... Eu sempre falo pro pessoal, eu não ensino ninguém a correr. Sim. Sabe? Tipo, todo mundo sabe correr. A pessoa praticamente já nasce, né? Entendeu? Você sabe. Mais ou menos. Toda criança sabe correr. É. O problema é que chega pra gente as crianças que desaprenderam. Que não foram até crianças. Não, até foram. Toda criança correu. Mesmo a criada em apartamento, ela correu no corredor. Sim. Uhum. O problema é que dela passar de criança pra adulto, ela desaprendeu. Ela desaprendeu. Ah, genial. Mas quando criança, ela correu. Com certeza ela correu. Não, cara, e só abrindo parênteses, eu ouvi muito podcast, que é legal até comentar outros podcasts aqui do... Caramba, não vou esquecer o nome dele. É o Endorfina, mas depois eu lembro. Que é só de triatlon. E ele entrevista... Michel Bogli, acho. Michel Bogli, E ele entrevistava a galera raiz lá, né? Fernanda Keller, aquela turma lá de Brasília, que o triatlon é muito forte em Brasília, né? No Rio, lógico, São Paulo. E, cara, todos eles, quando perguntam da infância, cara, todos falam, minha infância foi quebrar a perna, brincar na rua, correr, pega, tudo
tipo, corrida, mas bagunça mesmo, sabe? Nada muito organizado, assim, aquela infância na rua. E eles falam que isso pro triatlon, não sei se... São atletas falando, né? Não eram treinadores, né? Isso pro triatlon é bom, assim, a pessoa tinha uma memória ali corporal... Consciência corporal, uma consciência né? corporal muito grande, né? Pra desenvolver várias coisas, né? Que é brincar. Brincar, Era exatamente. brincar. Exatamente. Traz um nível de desenvolvimento motor, neuromotor, muito grande. Né? Então, eu sou muito chato com a minha filha nessa questão. É vivenciar o máximo de coisa que você puder. O máximo de movimento, de medo, de subir coisa alta, de pular, de cair no chão. O máximo de coisa que a criança absorver na infância é o que vai trazer facilidade para ela, não só na corrida ou no triatlo, mas em qualquer modalidade que ela escolha fazer. Então... Legal. E aproveitando o conhecimento de vocês, tem uma idade pra isso? Eu sou pai também, pra gente... Assim, tem uma janela, assim, depois você perdeu isso? Não. Esse é um tema também que é bem complexo, porque assim, se a gente pegar nas provas oficiais de corrida, tem um regulamento que você pode inscrever criança a partir de 15 anos, né? Só que se a gente pega uma criança no futebol, por exemplo, com 3, 4 anos, ela tá num campeonato profissional. tem- Nossa, é quase. verdade, eu nunca tinha Entendeu? pensado a nisso. partir dos 15 anos, então? Corrida Geralmente de rua? assim, sabe? Aí, mas, por exemplo, eu tenho aluno na minha assessoria que tem 9, sabe? Então, assim, e às vezes a gente conversa, tipo, com a organização, ele treina e tal, né? Porque na teoria era pra ele fazer 400 metros na prova, né? Mas ele faz tiros de 400 metros. Então, assim, eu acho que é um debate que tem que vir muito pra corrida, nessa questão de realmente treinar a criança, desenvolver ela pra ela conseguir, porque condicionamento eles têm, o que falta às vezes é treinamento, né? Adequado pra isso, né? Acho que criança talvez tenha condicionamento melhor que muito adulto. Com né? certeza. É. Com certeza. Cara, Não é? tem um queniano, cara, muito ruim eu não lembrar o nome dele, que eu vi ontem a história dele. Ele morava, tipo, cara, era, sei lá, não era no Quênia. Enfim, eu não sei se ele era queniano, mas era na África. E ele foi sequestrado enquanto criança. E ele correu durante 3 dias. Caramba. Aí ele conseguiu um abrigo, foi adotado por uma família americana Nossa, que legal. e foi campeão olímpico. Nossa, Olha legal. que massa. Campeão olímpico. Eu acho que o maior problema da corrida e qualquer outro esporte é a especialização precoce. Exato. Esse é um ponto crítico. O começar a correr, ou ter a corrida como um estilo de vida e tal, eu não vejo idade. Eu já tive caso de aluno que começou a correr com 60 e tantos anos. Falei com ele faz pouco tempo até. Tá com 75, acho, fazendo maratona por todos os lugares do mundo. Ele começou depois de 60. Era fumante, workaholic, bebia até. Se aposentou com 60 e pouco, falou, vou começar a correr. Fez trocentas maratonas. Legal. Você chegou num ponto também, Lu, que... Então, eu queria saber, porque, assim, que ponto que o pessoal chega e fala assim... por que começar a correr? Peso, emagrecer, qualidade de vida... Cara, acho que pode ter de todas as possibilidades. Pra mim, chega a galera mais Do xarope da performance, né? Sim. Eu não sei se por eu ser atleta ou se porque eu gosto muito disso e eu acabo transparecendo. Acho que o Renan tem a galera um pouco mais cruazona, que vem meio pra curtir o clube ali com mais gente. Pra mim, essa galera não chega. E se chega, acho que eu espanto um pouco. Eu sou meio sangue nos olhos. Então, mas acho que o motivo de começar pode variar. Nossa, o 1000 Renanzinho- motivos. Pra mim chega de tudo. Pra você, Chega de tudo, assim, o pessoal O desde... que você acha que o pessoal mais procura, assim, ou começar a correr, entendeu? Hoje em dia, como a gente tem uma escola de corrida, assim, que abrange bastante gente, né? A parte estética, vem muita gente por conta do emagrecimento, chega pra gente também. Mas também chega muita gente porque realmente quer aprender o esporte, sabe? Sim. Então, tem muita gente que fala, Renan, pô, eu acho bonito correr, sabe? Então, chega muito isso pra gente também, sabe? Mas, ainda assim, eu acho que a questão estética, assim, ainda ela supera um pouco a parte esportiva na corrida em si. Porque hoje tá muito difundido hoje em dia, assim, né? Sim, Tipo, sim. hoje em dia. Então, assim, ainda é pra gente chegar... Mas a gente vê uma transformação. Isso é muito interessante, sabe? Sim. Porque a pessoa chega com um objetivo e quando ela vai treinando e vai se desenvolvendo, aquilo é transformado. Aí ela faz o primeiro 5K, daí o 5K já não é o suficiente, ela quer buscar um 10. Aí ela viu que o 10 não é nenhum bicho de 7 cabeças, ela quer ir pra um 21 km. E aí é um caminho, assim, que transforma a vida, né? Um caminho sem volta. Já mudou da prática, né? Já virou um estilo de vida.
Então, E o já- emagrecer para de ser um fim e vira um processo natural. Exatamente, isso acontece, né? Corrida é um dos esportes que mais emagrecem, né? Com certeza, assim, por causa da queima, né, assim. E acho que, nem só por conta da queima, assim, mas por conta de ser democrático, acho também, né? Acho Tipo, que é os três, né, Lu? Corrida, natação e ciclismo. Você que tem uma experiência no teatro. A corrida é com certeza o que tem o maior gasto calórico, né? Se você pegar por tempo, né? Se eu nadar 1 hora, pedalar 1 hora e correr 1 hora, basicamente na mesma intensidade de esforço, a corrida vai ter o maior gasto calórico porque você tá indo contra a gravidade e carregando todo o peso do seu corpo. Sim. Né? Na bike você não carrega. Carrega, mas sim, você tem um dinamismo maior ali. Motor, A né? velocidade se mantém de outra forma. E na natação você tem um alívio de peso, você não tá jogando contra a gravidade o tempo todo. Então, em gasto calórico absoluto, a corrida ela é a que tem a maior. Então, Sim. teoricamente, a bike você acaba ganhando quando você compara o corredor e o ciclista. O ciclista emagrece muito, gasta muita caloria, mas se você calcular em horas, ele treina muito mais horas do que um o corredor, ciclista fica entendeu? mais em cima da bicicleta. Né? Ele gasta muito mais tempo. Sim. Acaba gastando tanta caloria quanto, mas porque ele gasta muito mais tempo fazendo a atividade. Sim. Mas na essência a corrida é um dos mais... É o mais gasto simples calórico também. mais alto. E essa evolução é muito gostosa pra quem começa a correr, né? Você começa do 0 pro 3 km pro 5. É relativamente rápido e bom, né? Você fala, nossa, como eu tô evoluindo. Sim, com Aí na hora certeza. que, depois dos 10 ali, eu acho que já começa... Eu sou muito chato nessa questão, porque eu acho que o grande problema da corrida hoje é exatamente Essa rapidez. esse. É essa rapidez. Como as pessoas no primeiro momento elas evoluem muito rápido, elas se iludem e Correto. acham que podem ir dobrando isso, né? Então, do 3 pro 6 é rapidinho. Então do 6 pro 12 também vai ser. Só que essa dobra, ela é exponencial. Você dobra a distância, mas você quadruplica o tempo de dedicação que você precisa para evoluir aquilo. E as adaptações do nosso corpo, elas são em diferentes tempos. Então você começa a se sentir bem respiratório. Você já não acha que vai morrer, o coração já não bate na garganta. Só que o joelhinho ainda não tá preparado. O pulmãozão lá, em 6 meses você tá voando. Só que o joelho vai demorar 2 anos. Quadril. Quadril, canela, né? articulações, As assim, articulações, a adaptação mais lenta é articular e tendínea, né? E aí, você pode ver, quem começa a correr, os primeiros 6 meses, lindo. Aí começa a ter um perrenguezinho, que vai ser sempre aonde? Tendão, ligamento. É aquele famoso... Aquela cabeça do famoso corro 10 ou corro 20, né? Sim. Corro 20 e corro 30. Acha Corro que... 20 e corro 40. E, Então essa, é bem assim, né? E nunca é só a dobra. Eu falo pra galera que faz meio Ironman, por exemplo, fala, o Ironman é só o dobro. Eu falo, não. O Ironman não é o dobro. Essa matemática, ela não funciona. Não funciona. Né? Não é o dobro. É muito mais que o dobro. E pra vocês deve ser difícil, né? Porque, pô, chega uma galera lá com essa pressa, né? Fala, cara, eu quero correr uma maratona. Você corre? Não corro ainda. Não, O pessoal já chega com Eu essa diria ideia. que todos hoje em dia chegam Nossa, com essa pressa. E é muito complicado, né? Porque a pessoa já chega com uma verdade absoluta na cabeça, né? Então, pra você quebrar isso na cabeça da pessoa, às vezes demora... Às vezes tem que ser até um pouco, assim... vivenciar na pele, tipo, o quão difícil é, pra depois ela entender, né? Que, não, eu tenho que... A pessoa já chega com uma ideia de maratona? É não, mesmo? não é comum, mas eu já chegou, tipo assim, do 0 a maratona pra mim. Tipo assim, não corro nada, eu quero fazer uma maratona. E pra você já chegou? Eu quero fazer um Ironman? Muitos. Do nada, assim? Tipo, nunca fiz triatlo, quero fazer O um grande Ironman. problema não é nem querer ir do 0 pra maratona. A pessoa pode me perguntar, dá pra ir do 0 pra maratona? Eu falo, dá. Uns 4 anos. processo. Sim, né? exatamente, né? Ela fala, não, mas tô inscrito em novembro. Isso. Eu falar, aí deu uma complicada. Esse é o complexo. Tem Você que ter quer um assumir processo, esse né? risco? Você já fez sua inscrição? Você quer que eu te ajude? Você tá assumindo um risco. Provavelmente daqui você vai passar pela minha esposa, que é fisioterapeuta. Mas se você Com quiser ir, certeza. vamos junto. Mas se a pessoa não fez inscrição, eu convenço ela a não fazer. Eu briguei com 3 alunos no final do ano passado, porque viam que eu tinha acabado de começar a correr e vieram, queremos fazer a meia maratona em maio, posso? Eu falava, não. Nossa, mas por quê? Eu falei, você não pediu minha opinião? Não. Se você quiser se inscrever, se inscreva e assuma o risco. Pode ser que você me surpreenda e vá bem. É o tipo de situação que eu não quero ter razão. Mas na maioria das vezes eu tenho. É porque depois, não sei, esses atletas, assim, mas depois sempre vem aquela culpa do treinador, né? Sim. Mas acaba sobrando pra vocês, né? Dúvida. Sem a menor dúvida. E é uma coisa que a gente realmente tem que conversar, porque pra mim às vezes chega até grupo, assim.
Tipo assim, o grupo que vai pra prova tal. Chega a assim, galera né? já se reuniu. Já fechou a prova. Uau. Já fez Essa é a inscrição e última a tudo. saber. Aí, Luan, o seu problema Normalmente não eles é tão chegam. grande. Normalmente eles chegam antes de fazer as inscrições ou eles chegam, perguntam, vou fazer a inscrição? Os dois, assim. Os dois. Chega nos dois. Nossa, que loucura. Esse ano aqui, pra você ter uma base, teve uma moça que chegou pra fazer uma prova de montanha pra mim também. E uma prova dura, né? A KTR de Campos do Jordão. Agora, semana que vem, inclusive, que é 29 km. Qual prova, Renan? A KTR de Campos do Jordão. Ah, KTR, tá. Aí ela queria fazer o 29 km. Aí eu perguntei qual que era a experiência que ela tinha e tal. Ela falou que ela tinha corrido uma vez, uma meia maratona, com muito esforço, tinha acabado muito morrendo assim. Aí a mesma coisa que o Luan falou, né? Eu falei, eu não recomendo, porque o 29 da KTR, se você for bom, bem treinado, é 6 horas de prova. Se for bom, O Érico fez uma vez essa prova, ele e a Ju, foi isso aí. Então. Mas era 21 na época, ele fez em Quanto? 6 horas. É 6 horas de prova, se você for um bom atleta, assim, sabe? Na média, sabe? Então imagina uma pessoa que tá começando Vai agora. pra 8, 9. E 21 e 29 na rua dá 21 na rua, assim, vai, 1h40, 2 horas, 1h40. assim. 2 horas, sabe? Assim, um atleta que treina bem, né? Vamos dizer assim. Se uma pessoa corre na média ali, vai dar 2 horas e pouco, né? Então, 3 assim, vezes mais. então assim, não tem como. E tinha, sei lá, 4 meses pra prova, sabe? E vocês sabem me dizer, assim, que momento que deu esse boom na corrida? Porque teve um período que deu um boom na corrida, né? Foi antes da pandemia? Então, eu lembro de um boom também, assim, não sei se o Lua concorda, mas em 2018, 2019 eu também lembro de um boom grande, assim, que teve. De corrida, Eu diria que foram de dois, praticantes? quando criaram o Instagram e depois da pandemia. Sim. Exatamente, então, pós-pandemia, sabe? A quantidade de pessoas que faz por causa do Instagram é absurda. Quando criou o Instagram, quando criou o Vaporfly. Também. Tem uns pontos Tênis de motivacionais placa, né? aí no meio do caminho. Mas eu acho que... A pessoa se sente motivada. Você acha Ela que é se isso? sente motivada porque vê outras pessoas e ela se sente na obrigação de fazer parte. Sim. Fala, nossa, todo mundo tá correndo. Acho que eu preciso correr. Porque virou meio que tipo uma moda, uma modinha, né? A pessoa quer fazer parte, né? E esse sentimento de pertencimento, né? É uma coisa que todo mundo busca. Por mais que a pessoa não admita, né? Todo mundo busca pertencer a algum grupo, ou alguma coisa assim, né? Ser visto, né? E a corrida é um exercício de autossuperação. Então, quando a pessoa faz a primeira vez e vê que ela consegue, né? Fazer... Aquela sensação gostosa, né? Entendeu? Isso é viciante. Não tem como falar que não é, né? É viciante isso. O que eu tava falando com um colega, Catan, que inclusive ele andava de bike. E ele trouxe um paralelo, você que anda pode falar se é real ou não, eu acho que é. Ele falou que a diferença da bike para a corrida é a seguinte: a galera da bike que anda, que é amadora, assim, o cara não se inscreve para as provas, muitas provas, porque o cara é tão competitivo que ele quer performar muito bem. A galera da corrida não, cara. Pô, eu vou correr 10 quilômetros, o cara, ele vai fazer o tempo dele. E ele vai chegar com a medalha mais feliz do que o cara que pegou em segundo lugar, assim, porque ele... né, então é muito democrático, né? Todo mundo participa, todo mundo faz seu tempo. Você tem uma exigência, mas ela não é tão assim. Pra galera mais bem. Não sei se é amadora, vai, mas. Galera da festa ali, né? Do que treina sério e tal, e vai correr pra se divertir, pra encontrar os amigos, fazer um esporte. Uma coisa que eu achei muito interessante da corrida nos últimos anos é que ela transformou o cenário do país em questão de atividade física, vamos dizer assim. Porque o Brasil é um país sedentário. Se você pegar ainda assim... que aqui todo mundo treina, né? Nesse podcast aqui todo mundo é treinado, sabe? Mas no grosso... Mas é sedentário. No grosso do país ainda assim, sabe? Mais de 50% da população ainda é considerada sedentária. Sim. Ainda, sabe? Então, assim, quando a gente tem um quadro desse, sabe? E a gente tem um esporte que começa a fazer eventos mais democráticos ali, com 5, 10, 15, 20, 50 mil pessoas, que é o que vai bater São Silvestre desse ano, sabe? Isso é, no panorama pensando como nação, né? Isso muda o panorama da sociedade, né? Sim. Então, esse eu acho um ponto muito importante, né? Dessa democratização, né? Mas daí entra o que o Lua falou também dessa questão da galera aí querer, assim, subir muito rápido, né? Então, eu fiz uma prova de 5, daí eu quero fazer uma de 10 agora. Então, aí que entra o nosso trabalho, né? Como treinadores, né? Mas, de uma maneira geral, as corridas, eu acho que tem transformado de uma maneira muito grande, o panorama do sedentarismo no país, sabe? Tem um potencial para transformar muito mais ainda, sabe? Porque a corrida, se for ver, é um esporte simples, né? Sim. É um tênis... É a droga de entrada. Um tênis... Isso. É a droguinha de entrada. Um tênis relativamente bom, É fácil né? começar. Mas, E você não precisa de um lugar específico, né? Exatamente. Nem Você de sai uma da equipe, porta né? da sua casa e corre.
E sai correndo, né? Sai correndo. Não precisa de E nada. até pro E organizador normalmente também, os sabe? atletas, normalmente os atletas, voltando no assunto, os atletas escutam vocês? Hoje em dia... Quer me complicar? Ele tá fazendo isso de propósito, cara. Ele tá fazendo isso de propósito. Vou falar pelos meus. Fale pelos seus primeiro, que eu vou pensar na minha resposta. Não, hoje em dia eles respeitam. Os meus atletas, assim, eles respeitam sim. Ficam sabe? até chateados, né? Assim, eles respeitam. Até a semana passada mesmo, veio uma aluna perguntando de maratona, que ela queria fazer uma maratona. E aí... Só que ela tava com uma dor no corpo e tal, né? Daí a gente falou, não é legal porque tem pouco tempo, você tá em fase de recuperação ainda. E ela falou, não, tudo bem, então eu vou pro 21. Eu falei, beleza. Pronto, acabou, sabe? Então, hoje em dia, o nosso grupo, assim, eles pedem muita opinião, mas eu acho que tem de um pouco dessa questão do pessoal, às vezes tá muito começando, sabe? Então, assim, então eles valorizam muito a opinião do treinador. Quando chega uma pessoa mais treinada, é mais difícil de você convencer, né? Com certeza. Chegou no meu público. Entendeu? Com certeza. É mais difícil de você quebrar a ideia, né, da pessoa, né? Então, assim, aí varia muito, sabe? Luan. Se eu pego a pessoa desprevenida, ela, tipo, estamos batendo papo, aí vem um assunto e ela me faz uma pergunta. Ela me escuta. Se ela tiver 2 dias na casa dela pra planejar, ela já vem com a ideia pronta do que ela espera que eu vou falar, ela não me obedece. Aí eu parto pra grosseria. E a pessoa, daí o atleta vai mesmo. Aí sabe? ele me obedece. Quando eu parto obedece. pra grosseria, ele obedece. Daí o atleta acaba não indo. Mas precisa jogar na cara, preciso ameaçar que vai cair na maca da minha esposa, vai tomar agulhada, preciso falar que vai se quebrar todo, tem que E porque eu vai tenho que apelar. acontecer mesmo, né? Cara, Vai, assim, é o a que eu falei, chance é muito grande. Né? infelizmente, a maioria das vezes eu tenho razão nesse sentido. A hora que envolve performance, porque o grande problema é, a pessoa ela quer ter performance, então ela quer aumentar a quantidade de treino. Só que ela esquece que ela trabalha 8 horas por dia, ela esquece que ela tem filho, ela esquece que ela dorme tarde, que ela gosta de tomar uma cerveja, que ela come doce. Que tem uma alimentação, Então, assim, talvez, pra você evoluir, desregrada, né? você precisa treinar e você precisa da recuperação. É na recuperação que a gente evolui. E o grande problema quando eu trato com a galera da performance... Performance, não entendam atletas... Isso é legal você falar isso. Mas Não, pessoas atletas comuns... profissionais, né? Pessoas comuns Que que buscam melhorar a sua performance. Tá. Essa turma, elas acham que a principal mudança é no treino. É a quantidade ou a intensidade do treino. E não é. A melhora, ela vem na qualidade e na quantidade da recuperação. Então, é no sono, é na alimentação. E aí é onde você tenta falar e entra por um lado e sai pelo outro. A planilha, hoje em dia, eu mando lá, todo mundo faz bonitinho. Mas treina 30 km hoje, aí amanhã é pra descansar, o que ela faz? Não tenho treino, tenho tempo. Vai pro bar, vai pra uma festa não sei aonde, bate perna lá, e na segunda ela quer o treino de novo. Pô, mas ontem era pra você descansar. Você não descansou, não dá pra você treinar forte na segunda. Então esse é o ponto. Eu controlar esse domingo dela, que era pra ser descanso, é o mais difícil. Aí é grosseria. Rapidinho, você já viram aquele meme do triatleta profissional e triatleta amador? Não. Final de semana deles, de descanso? Do amador é assim, o cara pega 5 minutinhos de corrida, volta, faz umas barras, pega uns pezinhos em casa, alguém convida pra nadar, o cara vai, no outro dia. O do profissional é ele dormindo, aí ele acorda, come. Dorme, acorda, dorme, bem assim, dorme. né? O profissional dorme o final de semana inteiro, assim. Hoje em dia tá na moda, né? Toda hora sai no Instagram também alguém perguntando horas de treino de um atleta. E aí os profissionais sempre 30 horas e blá blá blá. E eu conheço um monte de amador que treina muito perto do que treina um profissional. Só que não anda nem perto do que anda o profissional. Por quê? Porque o profissional ele treina 30 horas na semana, nem sei quantas horas tem uma semana, mas as outras 80 ele descansa. Uhum. O amador, ele tenta treinar as 30 horas, aí ele trabalha 60, as outras 20 que era pra ele dormir, ele dorme mal, porque fica no celular e tudo mais. Então, assim, você pode até treinar igual um profissional, mas se você não descansar igual ele, esquece. Ô, Luan, até uma pergunta que eu sempre quis fazer, porque eu mais corro, assim, então o universo do triatlon ele é um pouco mais distante pra mim. E na corrida, você pode ter uma vida de, digamos, eu posso fazer assessoria lá com o Renan durante anos e participo das provas, faço uma meia maratona, uma maratona por ano. É divertido. Eu melhoro meu tempo, faço um RP nos 10 um dia, tal. No triatlon, dá pra ter essa vida mais suave, porque eu percebo que a galera do triatlon é mais assim, sangue nos olhos toda hora, dá pra você ter uma vida mais tranquila, assim, eu vou lá, que nem o Catan fez agora em Cunha. Eu fiz Cunha. Letap lá. Cunha. Eu vi você falando, eu venho,
não sou atleta, né? Mas eu venho aqui, eu curto. Aí você É. fez um tempo bom. É. Aí você tava tranquilo. Você não tava... Ah, eu sou bem tranquilo, né? O Luco me conhece, eu sempre fui tranquilo. Mas no triatlon rola isso? Dá pra ter uma vida de boa, assim? Dá. Sendo triatleta de boa, assim? Dá. É que eu acho que você entra numa tribo A tribo, ela... que você vai ser... Você vai ser... Expelido. Não expelido, você vai ser engolido. Na verdade, pouca gente Entendi. fala, não vou mais fazer triatlo porque eu queria fazer só pra curtir. Ele muda de ideia, na verdade. Ele Perfeito, entra só pra curtir, perfeito. mas quando vê, ele tá se cobrando pra caramba, ele quer fazer uma prova mais forte, ele quer ter um equipamento melhor. É que o CrossFit, por exemplo. Ninguém faz CrossFit. Ah, vou lá porque eu acho legalzinha a aula. Tá 3 semanas, o cara tá lá querendo bater RP, querendo baixar o tempo do Wood, não sei o que lá. É o ambiente. O CrossFit é naturalmente uma modalidade de performance. Pode cair lá um cara que tá lá só pra ver qual é que é. Mas ou ele não vai gostar, ou se ele gostar, ele vai começar a criar o espírito mais competitivo, mais performance. E o triatlo acho que tem muito disso. A hora que você cai lá no meio, que você vê todo mundo numa puta pegada, se dedicando pra caramba, aí entra no Instagram, todo mundo treina pra caramba, todo mundo... Não tem jeito. E é 3 modalidades. Se você fizer 2 treinos de cada uma na semana, você já treinou 6 dias. E aí você fica no looping, né? No looping. Aí não tem muito como fugir. Não tem passeio no parque. Não tem. Boa. Quando você vê, você virou escravo da situação. Eu acho Que é meio bom, por né? aí. Que deve ser gostoso, porque a galera é aficionada, né? Eu não sei outra vida. Não conheço outro vida. lado. Muito Se bom. tem alguma coisa melhor, eu não conheço. Eu vivi isso faz muito tempo, cara. Nossa, muito tempo. E na corrida tem isso? Ah, tem. Então na corrida, como a gente trabalha um pouco mais com atletas assim, amadores assim, né? Eu tenho uma frase que eu uso muito que eu falo que se você não cria cultura, a cultura se cria, né? Então a gente tentou criar ao longo dos anos, né? Exatamente esse ambiente, onde a pessoa consegue treinar, mas consegue ter um estilo de vida também assim normal, vamos dizer assim, né? Até por isso que na nossa assessoria a gente não trabalha com atletas profissionais. A gente tem bons atletas amadores que têm rendimento, mas a gente não tem profissionais por isso, né? Porque a gente preza muito essa questão tipo, da pessoa ter o estilo de vida dela. E até por isso é que a gente faz muito eventos de festa, a gente também tem muita vivência, né? Ainda mais com o trail agora que tá crescendo muito. A gente fala os training camps, né? Então a gente tem muito o training camp da galera que, além da parte da corrida, tem a parte social voltada pra isso também, né? A galera acaba formando grupos dentro do grupo, né? Então tem essa questão da amizade, aniversário, lá, sabe? Então, assim, a gente hoje em dia preza muito por essa questão, né? De ter os dois lados, né? De ter a parte do treinamento, mas também ter essa parte realmente ali do social, sabe? Porque muita gente não tem, sabe? Isso é uma coisa que eu percebi ao longo dos anos, sabe? Muitos alunos entravam na assessoria e não tinham um círculo de amizade. Tipo assim, era a família e o trabalho, acabou, sabe? Não tinha um terceiro ciclo, sabe? O Smooth chegou, hein, gente? Aí sim, agora... Aí Smooth eu convidados, aí é né? SMA pros agora é convidados, vantagem, hein? pra gente. Show. Pedir pra vocês também. Esse é o de... De Qual maracujá, sabor né? que é? Esse é de maracujá, maracujá. um dos mais gostosos. É meu tem. favorito, esse aqui, ó. Acho que Conheço de longe. seu e de uma galera aí. Mas entendeu? Daí essa questão, a gente começou a perceber que muita gente não tinha a parte social envolvida. E aí no grupo eles encontraram essa parte, sabe? Então daí a gente começou a incentivar essa questão, sabe? Mas eu percebo assim, no ciclismo, não sei, no triatlo e na corrida também. Conforme você vai treinando mais, você vai ficando mais antissocial. Sim, com certeza. Não é, Lu? Você vai fechando o círculo, na verdade, né? Então. A sua Você amizade, faz social é. só com quem fala a mesma língua que você, cara. ser mais Entendeu? seletivo, né? Você não consegue ir num rolê que os caras vão falar de política. Eu não entendo nada de política. Sim. Mas se sentar 2, 3 pra falar de bicicleta, tô dentro. Acho que E você às acaba... vezes Até até no você treinamento... cria o grupo dentro do grupo, né? O rolê é treinar. Não, e sabe? às vezes até treinamento, eu vejo bastante você fazendo isso, assim, tem hora que você tem que treinar sozinho. Exatamente. Não dá para seus alunos irem com você, você tem o seu treino, então você acaba ficando até tanto social, né? Mas eu acho que a corrida, ela traz esse fator mais gregário, porque você tem essa coisa da distância, né? Sim, com Pô, certeza. você tem a galera que corre 5 ali, tá tudo bem, os correm 10, os que só correm muita coisa. Mas a corrida eu vejo isso que é uma parceria muito grande, né? Então tem uma comunidade muito envolvida. Até os eventos, né? Você pode ver, os eventos eles incentivam muito isso hoje em dia. Sim. Muita gente vai no evento não por conta da distância. Hoje em dia eles vão por causa da experiência. É. Entendeu? Isso hoje em dia é muito doido de você ver. Cara, sabe? a gente fez um treinão agora em Piracicaba, dia 13, com a Sophie, né? Sophie Run. E tinha uma mulher lá, ela tinha, cara, acho que, pô, perto da minha idade, assim.
18 anos. Quase 50. Eu ri, mas não foi disso. Não foi bom. Não foi disso. Aí, quase 50 anos. E aí ela falou pra mim assim, as 18 anos fotos... tem quase eu. Quantos? 18? Eu. É. Aí ela... Cada perna. E as fotos, como que eu vejo? Aí eu falando pra ela, eu pensando, óbvio, né? Na Fotop. O que é Fotop? Aí eu perguntei, é a primeira vez que você participa de um evento de corrida? Ela falou, é. Falei, pô, que genial. Fiquei feliz. Falei pra ela, esse é o nosso intuito. De fazer treinão, que são Sim. coisas simples, para trazer uma pessoa que, pô, 50 anos, não sei a história dela, né? Mas muito provável. Pô, tá sem círculo de amizades, enfim, foi lá. Aí ensinei pra ela, enfim, baixou, tal, e cheguei no escritório, ela tinha comprado lá um monte de foto. E ela foi sozinha? Foi sozinha, Nossa, muito bem sem mais ninguém, difícil, né? nessa idade, e no primeiro evento, então ela não sabia nada, nem que existia Fotop, que você Tudo era baixava, que novidade, tinha um né? tudo era novidade pra ela. Então, ela nunca participou de uma corrida em si, de pegar o número, o chip, colocar no tênis. Isso eu acho que é genial. Depois que entra num grupo, então, que todo mundo fala a mesma língua, eu acho que fica fica muito melhor, né? Mas cai nessa questão que a gente falou no começo, né? O Brasil é um país sedentário. Então, assim, a gente tem um espaço de crescimento no âmbito esportivo absurdo ainda, sabe? É que a gente tá imerso num mundo que todo mundo treina, sabe? Mas tem muita gente A aqui gente que... tá na bolha, né? A gente tá na bolha, sabe? Mas a maior parte da população não sabe, tipo... Tem muita gente que, quando entra na assessoria, não se inscreve na corrida porque acha que se caminhar no meio da corrida, vai ser eliminado. Você Sabe? fosse cara. Ah, é já isso? passei por isso. A galera não se inscreve. Caramba, essa eu não Mas sabia, eu não aguento cara. Também correr não 5, sabia. não tem problema. exatamente. Alterna com caminhada, você não faz isso aqui? Agora Mas tem ciência pode? aí. Ah, tem isso, eu não sabia Pode. disso. Tem esse medo, cara. E é comum, assim, não é de vez em quando, não. Tipo, é muito comum, na verdade. Sabe? A galera É não se muito inscreve. comum, nossa, que engraçado, eu não sabia. É, não. sabe? Então, Provas tem um mais monte de- curtas, mais ainda. né? De mitos, assim. Tem vários mitos, assim, que você pensa que a galera não tem nem noção, né, de como funciona. Muita gente, às vezes, na nossa assessoria, e é o que a gente trabalha com pessoas desde o zero, né? Chega e fala assim, não, Renan, não vou entrar agora porque eu vou treinar um pouquinho antes, depois eu entro, tá? Aí eu falo... Isso eu sabia, isso eu Que já vai imaginava. treinar pra entrar na assessoria. Isso eu entendeu? imaginava. Aí eu falo, gente... Eu vou errar um pouco antes de pedir ajuda. É mais ou menos isso. Aí eu falo, gente, a gente tem um protocolo que é exatamente pra treinar desde o zero, sabe? E a pessoa, às vezes, ela vê o pessoal correndo, acha que, tipo, que é só atleta profissional, né? Porque não tem referência, né? Não tem referência do que... Então a gente sabe o que é forte, fraco, né? Um atleta que é muito bem treinado, um atleta amador, mas pra uma pessoa que é sedentária, se a pessoa corre, ela é profissional. Entendeu? Sim, Não tem referência. interessante, né? Cara, e a pior coisa, assim, isso não é jabá pra assessoria, não. Mas o que eu conheço de gente, cara, que corre. Eu comecei a correr e tal, pô, que legal. Cara, você pensa em entrar numa assessoria? Não, isso é, pô, frescura. Que cara, vai devagar, então. Pô, tô correndo já. Tá, como que tá? Cara, eu corro 10 km todos os dias. Tá, 5 vezes por semana. Eu já Falo. escutei isso já. Falei, cara, procura uma assessoria, para com isso, cara. Faz um treino de tiro, um intervalado. Cara, não. Não Corta, evolui, né? corta, 1 ano e meio depois. E aí, como tá a corrida? Pô, cara, machuquei, parei, nunca mais corri. É isso. Sem contar as lesões, né? Que é isso, Daí às vezes. deixamos a esposa do Lu rica. Eu gosto. É. Eu É gosto. bom pro Eu gosto do negócio. pessoal lesionado um pouco. Muita gente não sabe, a esposa do Lu é uma das fisioterapeutas mais conceituadas aqui de Rio Claro. É verdade. E ela é especializada em esporte? Ou não necessariamente, assim? É. Ortopedia, traumatologia e Pro esporte. esportiva. Salva a vida de muitos aqui em Rio Claro, viu? Já Bichinho, é tipo, porreta. literalmente mesmo, assim, sabe? E eu tenho uma história mais ainda doida do que essa, do que corre 5 todo dia, né? A galera que vai evoluindo de quilômetro em quilômetro. Tá, hoje eu corri 5, amanhã eu corro 6, depois 7, Por 8. dia? Aí vai subindo, porque vai conseguindo. Aí eu falo, se você for nessa filosofia, você vai Você chegar vai na bater o lua. recorde, Na bater lua recorde você vai mundial. chegar, entendeu? Eu conheci um cara que Não tem começou como. a correr pra emagrecer. Eu acho que até hoje ele não tem assessoria. Claro que eu não vou citar o nome, mas você acha que você conhece. Ele corre 10 km todo dia. Mas pra emagrecer, Sim. ele ficou bem magro e continua correndo 10 km todos os dias. Às vezes eu ali no aeroclube, a caminho da minha casa, eu sempre vejo ele. Mas tem alguns períodos de algumas semanas assim que ele fica meio. Eu não vejo muito. Ou deve ser Tá lesionado. lesões, né? Recuperação que o Lua falou, né? Chega uma hora ali que você não tem espaço pra recuperar, você vai fazer o quê? O corpo Daí, quer- fora isso, Corpo falta... cobra. O que eu falo pra esse amigo meu é que, assim, falta progressão.
de você também se melhorar. Tá, eventualmente o cara é meio forte ali, veio, ele era nadador, o cara tem uma estrutura mais... Pô, legal, então ele corre lá. Eu falei, cara, você não vai saber o que é correr bem, correr rápido pra você, né? Correr ali num pace de 4,5, assim, que já é legal, você correr 10 km em menos de 50 minutos, você já sai mais. Pô, não sou um atleta, mas olha o que eu fiz, né? Pra um cara que trabalha, tal, faz isso. Ó, deixa eu perguntar uma coisa pra vocês, pros dois que eu anotei aqui. Um perrengue em prova. Quantas horas nós temos? Não, mas é um só pra cada um. Que eu acho que pode sair uma história engraçada aí de cada um. Pode ser de vocês ou de alunos, tá? Pode ser prova de trail, de corrida de rua. Pode ser meio Ironman, ultra Ironman, full, enfim, qualquer. Mas um perrengue engraçado, assim, que... Dor de barriga. Que seja Perrengue publicável. engraçado Não, pra que quem seja vai ouvir, publicável. né? Claro, né? Exatamente. Pra gente nunca é engraçado. É pra ver se o perrengue, pessoal né? dá um like pra gente no vídeo. Cara, uma vez, mas olha, eu acho que nunca falei pra ninguém isso aí. Nem era prova, era um treino. Eu tenho mania de treinar sozinho, porque tem que fazer, né? Putz, eu vejo. Tem companhia. Aí eu tava descendo, eu tava lá em Curitiba, lá, uns matos lá, escondidos assim. Aí eu tava descendo uma trilha assim, aí do nada eu tava com um boné, mas tava muito sol, era tipo meio-dia, 1h da tarde. E o boné tava bem abaixado, tava assim na altura do meu olho, assim, sabe? E aí eu não vi que tinha um galho, tipo na altura assim, aí eu fui com a cabeça na frente assim, ó, bati e caí no chão assim, ó. Aí sozinho no meio da trilha assim, ó. Aí eu fiquei acho que uns 5 segundos no chão, assim, acordei assim, aí eu passei a mão pra ver se tinha cortado, assim, daí não tinha nada, assim, só vi um galo aqui, assim, ó. Aí eu falei, meu Deus, olha o perigo, tipo, eu sozinho é aqui. perigo, né? A 20 quilos, não façam isso em casa, crianças, meus alunos aí que estão... Os alunos aí escutando. 20 km de qualquer sociedade. Se machuca ali. Nossa, cara, então porque daí, assim, essas coisas acontecem, né, mas você tem que ficar esperto, né? Tanto que no trail a gente fala que uma das seguranças é você mandar a localização pra alguém, né? Então isso no meu caso... É um pré-requisito, assim. É legal, é sempre meu irmão que vai... Então assim, mas é importante para as pessoas saberem, né? Hoje em dia tem até alguns GPS que você compra, que eles são exatamente emergenciais pra socorro mesmo, sabe? Os Garmins novos fazem isso, né? Exatamente. Só que eu sou bem ruim ainda, eles mandam sinal de emergência qualquer paradinha que você dá, mas... Que exatamente. nem os do capacete de ciclismo também tem, né? Ah, sim, é a mesma Ele detecta um acidente, né? Então, uma parada abrupta, mas às vezes o relógio tá fazendo tiro, aí você para de repente, ele detecta como um incidente. E aí manda um alerta. Manda um alerta. E antes Não do Luan funciona muito bem, contar... mas já existe. Antes do Luan contar, cara, você faz o quê? Os seus longos 60, 80 quilômetros? Eu sempre falo que o trail é um esporte de horas, né? Eu sempre falo assim, ele não é de quilômetro, É né? média distância. Exatamente. Então, assim, tem longo que eu faço de 10, 12 horas. Assim, 12 horas. Sabe? Até isso é uma coisa que a gente ensina até nas provas de montanha pessoal, né? Que o que a gente tem mais de comum hoje em dia é o maratonista que fez 42 km na rua, que quer virar ultra e vai pra prova de montanha. Só que ele sai de uma prova de 4 horas pra uma de 15. Entendeu? É outro jogo. É outro jogo, sabe? Então... É outro esporte, né? Exatamente, sabe? Boa, é outro esporte. É outro esporte, sabe? é outro Então, esporte. assim, É corrida, outra corrida de montanha. É outra coisa. É igual você falar futsal e futebol de campo. Exatamente. O cara que exatamente. joga bem futsal, nem sempre ele vai jogar bem futebol de campo. Boa. E só, Na corrida é a mesma coisa. e só dando o que você falou da história, tem uma outra história rapidinha, engraçada também, que aconteceu comigo ano passado na La Mission também, porque ano passado foi a primeira vez que eu corri 80 km da La Mission, né? E aí no começo da prova eu tava com um amigo meu, que é um corredor muito bom de trail, né? E aí chegou num ponto, né, que era antes de entrar na Serra Fina, e ele tava do meu lado, né? E eu veio pra ele e falei assim, fala, desse ponto aqui, que é o nosso ponto de abastecimento de água, até o próximo, quanto você acha que eu devo levar de água, né? Aí eu falei, cara, eu sabia quanto que eu tinha levado, não precisava perguntar pra ele, né? Eu falei, dá pra ir com 2 litros, né? Ele falou, não, dá, Renan, pode ir com 2 litros que dá, né? Eu tava com reservatório pra 4 litros de água, né? Mas eu fui na dele, né? 2 litros, né? Comecei a subir a montanha, assim, né? A montanha subia a Pedra da Mina, 2.700 metros, e depois o 3 estados, 2.600. Cara, no meio do caminho já era água. E ele sumiu, porque era rápido, né? Ele fazia com 2 litros de água, né? Eu não, né? Ele não perguntou que ritmo você ia, né? Quanto tempo você vai demorar até lá? Essa era a questão, né? Chegou uma hora assim que eu tava tipo com uns 200 ml de água assim, racionando pra chegar, sabe? Aí no meio do nada assim tinha um ponto de abastecimento. Daí eu falei, cara, daqui pra frente... 4 litros, dane-se. Exatamente, eu não quero saber do peso, cara, mas eu vou correr a prova inteira com 4 litros nas costas, sabe? E terminou bem. Porque você mede o peso, obviamente. Exatamente, sabe? Verdade. Porque eu queria ir mais leve pra tentar ir mais rápido, né? Só que assim, foi a primeira vez que eu passei naquele trecho, né? Cara, era muito íngreme. Tipo, tinha uma subida lá que era 1 km que eu fiz em 1 hora.
Você tem uma base na inclinação, o grau de inclinação do negócio. Era muito íngreme, sabe? E o sol, E o sol rachando nas costas, assim, também. então, já bebe mais água, E o né? esforço, né? Tipo, o esforço subindo, né? Quem nunca fez La Mission, pesquisa no YouTube aí. La Mission Serra Fina. Pra vocês verem o tanto Eu mandei de- um aluno pra lá. É, cara, é tipo, Flash, é é muito duro. diferente, sabe? E aí, mas é aprendizado, né? Aí eu falei pra ele assim, nunca mais eu confio em você na minha vida. O que você aprendeu a não confiar nele? Exatamente. E do triatlo? Ah, cara, eu já tive perrengue de todos os tipos. Eu já tive perrengue em viagem pra prova, de minha bicicleta não chegar, perder voo. Eu já tive perrengue intra-prova, estourar zíper da roupa de borracha na hora de natação. Nossa. E aí nada sem... Nada com a roupa aberta, né? Paciência, vai entrar Nossa. água. Eu já tive perrengue do zíper travar e não conseguir tirar a roupa de borracha. Nossa. Na transição? Nossa, pior ainda. Eu já tive perrengue, desconforto intestinal, parar pra banheiro sem ter o banheiro. Já, muitos. É recente, Barcelona, por exemplo, o Ironman de Barcelona no passado, eu parei 3 vezes no banheiro. Nossa. E aí de macaquinho, molhado, você tira o macaquinho, beleza, e pra pôr depois? É perrengue. Nos bons, eu já tive perrengue de cair no Boulevard uma vez. Chutei um pedacinho na calçada, com balhota, saí andando. Caí no Ibirapuera uma vez, enganchei meu pé numa raiz, correndo por fora do parque, nas trilhinhas. Uhum. Enganchei meu pé numa raiz, assim, ó. Parecia que eu tava dando um mergulho de Michael Phelps, cara. Mas fui de cara, ralei a mão. Arrebentei no meio do parque Ibirapuera. Quem corre devagar não passa por isso. Dá tempo, dá normalmente... tempo. Não, Você cara, pensa o que vai acontecer. Esse Eu ia dia do falar, normalmente Boulevard- você tá correndo rápido, né? Esse dia do Boulevard, eu dei uma topadinha assim, eu dei um rolamento e saí em pé do outro lado e continuei correndo. Falei, caramba, caí. O que aconteceu, né? Sabe? E as duas vezes, essa do Boulevard era 15 dias antes do Ironman que eu ia pra Cozumel. E a do Ibirapuera, eu ia viajar, eu tava indo morar nos Estados Unidos, no dia seguinte eu ia viajar. Viajei todo ralado. Só que a do Ibirapuera, cara, parece que arrancaram minhas pernas, assim, ó, puxaram minhas pernas pra trás, porque o meu pé enganchou na raiz, então não deu pra dar aquela catada de cavaco, manja? Não, do jeito que enganchou, eu fui de Foi. cara no chão. Nossa, me estatelei todo, eu fiquei puto, todo ralado. Teve plateia? Ah, fingi que não tinha ninguém, né? Mas alguém viu, com certeza. E deve ter dado muita risada. É. E normalmente é engraçado, né? No Ibira É, tombo ainda, dos outros é lotado. maravilhoso, né, cara? É. E no triatlo, uma outra dúvida que eu tenho, né? Que nem, eu só fiz, né? Eu fiz uma maratona, né? Mas me preparei bem e tal, foi super legal. E, cara, e lá no meio, assim, realmente é tudo verdade, assim, cara. Você só vai fazer o que você treina, não tem nenhuma surpresa numa maratona, assim, nada, assim, é o que você treinou, tal, tal, tal. Positiva nunca, negativa às vezes tem. Negativa, mas positiva não é, você não vai baixar Positiva nada. nunca. Surpresa positiva. E realmente lá no 33, 35, realmente, muro. Pô, naquela hora eu parei, mas eu falei, pensei, né, naquilo, o que eu tô fazendo aqui? Não é possível. Nunca mais. Mas é uma prova, entre aspas, né, pô, pessoal, muito entre aspas, curta. Sim. Perto de 10 horas, ou um Ironman é o quê? 9? 10 por aí também. 10 também, né? Como que é pra vocês nessas ultra distâncias? Vocês pensam várias vezes, ou vocês são tão experientes que, puta, isso não passa pela minha cabeça de estar lá e falar, puta, eu vou parar, tá muito Eu difícil tive uma mental, conversa bem assim. recente com uns alunos que vão fazer o Ironman esse ano, e o meu argumento foi sempre esse. Nunca fica mais fácil uma prova. Porque você fica mais forte, você vai fazer ela com maior intensidade e ela é difícil. Ah, pra você é fácil que já fez 15 Ironman. Não, nenhum. O próximo é sempre o mais difícil. E dentro de uma prova de longa duração, você vai ter momentos que você se acha o super-homem e você vai ter momentos que você se acha a pior pessoa do mundo. Na maratona, talvez isso aconteça 1 ou 2 vezes. Num Ironman, isso vai acontecer 10 vezes. E quem vai bem numa prova de Ironman? Quem no momento de super-homem segura a onda e quem no momento de depressão aguenta o tranco. Porque você vai voltar. E lá em cima, você vai descer. Boa. Você não vai... Segunda hora de prova, tô voando. Você não vai voar até o final, meu filho. Você vai descer. Então respira. E a hora que você tá lá embaixo, você não vai morrer. Vai dar uma melhoradinha. Então, assim, o manejo desses pensamentos, desses momentos da prova, é o que te deixa numa média boa pro final da prova. Quem falar que passou por um Ironman só pensando em coisa boa, só achando... É mentira.
É mentira. E acho que no trail deve ser meio parecido. Ah, com certeza, sabe? Sempre eu oriento os ultras, né, que é uma gestão das emoções o tempo todo. Mesmo porque, assim, o complicado da ultra é que ela tem distâncias muito longas, né? Então, assim, tem provas que duram 2, 3 dias, sabe? Então, assim, não limita ali nos 50, nos 100 km, sabe? Tem prova de 400. Mas você para pra descansar. Você para, mas você tem os tempos de corte, né? Ah, você não pode... Entendeu? Você pode parar, mas você pode parar um tanto, senão você pegou no corte, né? Então, assim, a gente tem que gerir. Então, assim, eu vejo que quanto mais o atleta ele sobe de distância, de tempo, de prova, ele vai tendo problemáticas novas a serem enfrentadas. Uma das principais que eu acho interessante e eu gosto de trabalhar é o correr à noite. Então, quando você entra nas provas de 100K, geralmente a largada é meia-noite, sabe? Então, ao começo da prova, você vai varar inteirinho, sabe? E no escuro você não vê literalmente nada. Você vê o foco da sua lanterna ali, e é isso, por pelo menos umas 5, 6 horas, sabe? Então, o mato mexe do seu lado, ali assim... E nos treinamentos tem que simular isso? Tem. Por exemplo, sair pra correr meia-noite? A gente tem 2 treinos que a gente faz... Então, se alguém vê alguém correndo meia-noite pra rua, não vai achar que é... Eu faço Talvez isso é só direto. aluno do Renan. Talvez é só um aluno. Não, os alunos não. Mas a gente tem treinos pra isso. A gente tem um treino que a gente faz com a galera. Primeiro, quando é a primeira experiência, né? Que a gente começa o treino à tarde. Isso é pros ultras, tá, galera? Não é pros alunos ali que estão começando. Tipo, começa umas 6 da tarde. E aí entra na noite. Pra pessoa aprender essa gestão ali. Tanto do frio, porque muda, né? O sol caiu. Sim. O clima muda totalmente. Ainda mais na montanha, né? Exatamente, sabe? E pra você também se acostumar. Tô correndo num lugar que eu sei onde é, mas à noite eu não enxergo nada. Mas eu sei o que tem ali. Eu sei como é o lugar, né? Então, pra deixar confortável. Geralmente essa é a primeira vivência. E a segunda vivência que a gente faz com a galera, aí é chegar de madrugada. Então chega lá, tipo, umas 2 da manhã. E aí começa e vai até o nascer do sol. A hora que começa a ficar bom, para. Exatamente, entendeu? Entendi. Então, assim, esse é um dos perrengues que... Loucura, cara. Essa eu não sabia, muito bom. Entendeu? Que a galera que tem que aprender, sabe? Se você quer fazer ultramaratona, assim, na casa dos 100 km, você tem que aprender a fazer isso, sabe? E você tem que se acostumar a ficar sozinho. Não tem o que fazer, sabe? Porque hoje em dia, esse é o maior perrengue da galera em ultramaratona, que a galera espera que vai ser uma prova de... Ali que você vai ter, tipo, 5, 10 mil pessoas. Não, sabe? Você vai ficar ali, muitas vezes, horas e horas e horas sem ver ninguém, sabe? É sozinho, sabe? Sozinho mesmo. Então você tem que ir sempre em frente, sabe? E a orientação disso? É por sua conta? Não, daí a prova ela tem duas maneiras. Geralmente, se é trail em montanha, tem umas placas de metal pregas nas árvores, ou então em pedras assim, aí a sua lanterna ela reflete. Então eu falo que é mais fácil você orientar à noite do que de dia, sabe? Porque à noite só tem aquilo, você vê um monte de pontinho assim, sabe? Você sabe que aquele é o caminho. Sabe? Agora de dia você tem uma... você perde. Você pode errar a trilha, né? E aí, se errar a trilha? Vira e volta. Se você descobrir que errou, você vira e volta. Você não sabe onde você vai parar. Pois onde você vai parar? Hoje em dia, as provas grandes, né? Eles disponibilizam o arquivo GPX, que é o mapa da prova. Então a gente consegue pôr o mapa no relógio. Esse já é um grande canal ali. Mas os meus atletas sempre entram. Gente, estuda o percurso da prova. Você tem que saber o percurso, sabe? Então, quando sobe, quando desce, o quanto sobe, o quanto desce, onde estão os pontos de alimentação, porque isso é outra coisa que quebra a galera. Geralmente, os atletas de ultra que desistem da prova, geralmente é por problema gastrointestinal, sabe? É a maior causa de exclusão de prova. Porque se te dá um perigo muito forte no meio da prova ali, cara, você não vai pra frente. Deu no quilômetro 50, você tem mais 50 pra frente ainda ali. Cara, não vai. Então você tem que tanto gerir essa questão do que consumir e também de quando consumir. Porque às vezes, quando você tá de dia, é tão imersivo o negócio que você vai indo, e você nem vê o tempo passar. Aí passou 2 horas e você não comeu nada, sabe? Ou você não tomou água. Aí você fala, nossa, agora eu vou tomar. Só que daí o corpo já tá... Já é tarde. Sentiu fome e sede é tarde. Exatamente. Cara, é outro jogo, cara. Então, que loucura. Então, quando a gente entra nessas provas de muitas horas, aí é uma complexidade ali que vai muito além da corrida, né? Não é só correr, né? Preparo físico, né? Muito mais que isso. Entendeu? E você tem que se conhecer. E você só vai se conhecer no treino, sabe? Então, tudo isso que você vai testar, as experiências e tal, assim, cara, é tudo no treino ali, sabe? Porque quando chegar na prova, você tem que estar preparado, sabe? Até na missão, uma outra história legal que aconteceu, eu tava com um amigo meu também correndo à noite, no noturno assim, e ele me passou, ele foi embora, assim, né? E aí eu só vi a luzinha dele lá, aí do nada eu vi a luz assim, ó, piscou, vum, apagou, assim, ó. Aí eu falei, nossa, ou ele entrou numa curva e eu não sei, eu não tô enxergando, né? Ou sei lá, né? Aí eu só vi assim, ó, Renan! No meio da trilha, assim, sabe? Aí eu virei pra ele, eu falei assim, pô, quem que tá aí, né? Daí ele falou, sou eu, né? Aí ele falou, acabou a pilha da minha lanterna, ilumina aqui pra mim, né?
Aí eu falei, 10 anos de trail e você me manda essa Fica sem bateria. no meio da Isso trilha. a gente tá falando de uma corrida além da maratona, né? Além da maratona. Isso daí, vamos pôr uma prova assim... Porque a Acima de 10 maratona é horas. considerada corrida mais longa, mais difícil e mais desgastante do atletismo, né? Exatamente. Do atletismo, assim, vamos dizer, Olímpico, olímpico, né? Sabe, exatamente, sabe? As ultras já são a loucura da corrida, vamos dizer assim, né? Já é outro aspecto, né? Então, provas acima de 10 horas, assim. Aí tem uma prova que eu acho muito legal, eu tava até estudando ela com 2 alunos que querem participar ano que vem, talvez, que é a UAI, que ela é em Minas. Ela é 95 quilômetros e ela larga às 8 da noite. Então, assim, e ela não tem montanha, ela é bem corrível mesmo, sabe? Mas, assim, 80% da prova vai ser noturna. Então, sabe? Então, você tem que fazer a prova inteira à noite, sabe? Então, você tem que... Só que é muito legal correr à noite, sabe? A galera tem um estigma muito grande, sabe? Mas não é, sabe? Eu acho que os atletas rendem melhor à noite do que de dia. Porque à noite você não tem onde olhar. É pra ir pra frente, sabe? A concentração fica A focada. cabeça fica ali, né? Entendeu, sabe? De dia você tem distrações, à noite não, sabe? Então a galera, geralmente, quando vai pra ultra, eles rendem muito mais no noturno, sabe? Ali. Mas é um dos medos que tem que ser quebrados ali. E acostumar com essa questão da carga, né? Porque a gente hoje em dia tem 2 tipos de provas de ultra. A gente tem a prova com apoio, que você pode levar um carro junto com você te dando apoio. E a gente tem o Survivor, que aí é sozinho. Mochilinha. Mochilinha e só, Tudo cara. você consegue carregar e pô. Exatamente, sabe? Então, e aí você vai no Survivor, cara. Pô, aí tem prova de 300k Survivor. Que você tem que parar na cidadezinha ali, comprar sua água, sabe? Na organização não... Tem prova que é tipo, que é sozinho É mesmo. autossuficiente. É o suficiente. Tem uma de bike assim, não é? Que você falou outro dia. Big Man. Então, você entendeu? Então, assim, aí a brincadeira é outra, né? Ah, sem dúvida. Entendeu? Então, assim, aí essa gestão do desafio vai da experiência do atleta e do quanto a pessoa tá disposta a sacrificar da rotina dela pra entrar nesse tipo de desafio, né? Uhum. Porque aí é complexo. Não, animal. E aí, Catan? Legal, chegando no né? final, Estamos chegando né? no final Cara, de mais um Tinha um monte de podcast. pergunta aqui pra fazer pra Tinha você. um monte. Eu queria que o Renan falasse da história da maratona, que eu andei pesquisando. Achei sensacional a história. É uma lenda, né? É, uma lenda. Fala aí, Renan. A lenda tinha um soldado grego, né? Se não me engano. Isso. Deixa eu ver o nome dele. Fidípides. Então ele tava... tinha acabado a guerra, eles tinham ganhado a batalha e alguém tinha que avisar que eles tinham ganho, né? Aí ele fez essa travessia de 42 quilômetros pra avisar que a batalha tinha sido ganha, né? Só que daí quando ele chegou, o que aconteceu? Morreu. Morreu de exaustão, né? Exatamente. Parece Não que ele treinou. tinha que... Não Parece que treinou. ele... Faltou ligar pra nós. E foi legal que ele tinha que avisar na cidade, lá em Atenas, porque o rei, não sei, na época, ele avisou... Era uma batalha que eles estavam dando como que eles iam perder. E Mas você não sabe? eles avisaram, o rei avisou as mulheres que se eles não chegassem tal horário, Uhum. era para matar as crianças e se suicidarem, para não ser escravos Caramba, dos isso foi novidade, inimigos. né? Então, quando eles ganharam a batalha, começou a dar esse tempo, aí foi O dada cara essa deu ordem. a vida. O cara deu essa O cara vida deu a vida pra... pra chegar Pra salvar o resto. e pra salvar o maneiríssimo. resto. Daí ele chegou, dizem a lenda que ele chegou e morreu de exaustão, né? Só que daí ele correu 42, que era a distância da cidade de Maratona, até que é por isso que eu acho que é o Isso, nome, exatamente, até Atenas, né? Exatamente. E tem essa cidade ainda, Maratona? É. Existe ainda. Essa de maratona até Atenas, né? A distância ali. Mas eu posso estar falando besteira, depois pesquisem aí. Mas eu acho que os historiadores depois foram verificar, a distância é maior. É maior do que 42. foi Eu já vi maior. essa história também. Não é 42, tipo, é maior, tipo, sei lá, dá uns 100k, assim, sabe? Porque é muito... Por que será, né? Então, não sei. Então, isso é uma coisa que eu realmente não sei. Aí Deixaram pro ser humano 42, né? aí tem a história do 195, né? Que é quando foi a primeira Olimpíada da Era Moderna, a Olimpíada acabou numa cidade, eu não lembro exatamente o palácio que era, preciso dar uma pesquisada nisso também, mas a distância até a entrada do palácio era 195 metros, e tinha que acabar lá, né? Então, eles Eu acho que é Buckham mesmo. Então, acho em que Londres. Então Eu por acho isso que que era deu bacana. 42, 195. 195. Cresceram os 195 Então, pra chegar na Piores frente do palácio. 195, como Então, você diz aqui no começo, É né? o pior da vida. Então, e muita gente não sabe isso aí, né? Porque, cara, por que esse número picado, né? 195. Pra rainha assistir a chegada. Exatamente, sabe, ali. Então, daí ficou, né? Na Era Moderna, né? Mudou a distância da maratona. É muito interessante, Foi um né? esporte que a primeira Olimpíada já tava, né? Sim. 1896. E tradicionalmente Primeira edição dos Jogos Olímpicos em Atenas. é o que fecha a Olimpíada, né? É o que fecha. É o que fecha a Olimpíada, né? Então é o mais tradicional de todos ali, né? Tanto que o atletismo acaba bem antes
geralmente da maratona, assim, né? A maratona ela é o fechamento, né? Até, foi acho que na última Olimpíada, que teve uma atleta que ela ia competiu, acho que até no 5, no 10, no 21 e na maratona, né? Ela ganhou. No 21 não tem, né? 5, 10 na maratona. Ela ganhou todos. Então, ganhou as três, exatamente, né? né? Ela ganhou as 3? Se for Então, raça. Primeira Sim, vez que ela foi fez esse feito, né? Olha que absurdo, né? Monstro, no bom sentido, né? Monstro. Mano, cara, muito bom. Não é? Tipo, cara, como a gente achou que isso ia ser possível, né? Cara, o auge do esporte reunido num lugar, O né? nível de especificidade que a gente tem hoje, ela conseguir fazer isso é bizarro. É bizarro, né? Bom, estamos chegando ao fim de mais um podcast da SMA, É isso. parceria com a Sophie. Vamos pedir um jabá deles, né? Acho que é bom pedir, eles apresentarem a vamos assessoria, deixar o apresentar a arroba de assessoria, vocês. apresentar o canal de vocês, Instagram, as mídias sociais. Instagram, luanortiz.tri, o meu. O da assessoria Forza3. Não sei se tem o ponto. Mas Forza3 vai aparecer. Forza 3 vai aparecer. Assessoria esportiva e fisioterapia. É. Venda casada, como diz meus Venda alunos. casada. Isso aí. Muito triatlo, mas tem corrida também, Lua? Só corrida? Tem. Eu tenho atletas Sim. só de corrida, só de ciclismo, triatletas. Tem. Apesar da maioria da minha turma ser bem ligada à performance, a gente aceita aluno iniciante, Sim. não tem segregação, não. A gente... Que vira Eu até tenho, na performance verdade, depois, nos últimos né? 2 anos, até que eu acho que eu me tornei um cara. Depois que eu fui pai, eu acho que eu consigo respirar 2 vezes. Antes eu não conseguia nenhuma, agora eu respiro 2 e consigo manter os alunos iniciantes. Animal. Antigamente acho que eu não conseguia muito, não. Agora acho que eu tô um pouquinho, Só pouquinho mais parênteses, light. Conheci um cara que faz triatlo, né? Aí ele foi na Trirex, é isso? Sim. Que teve agora. Sim. Aí eu falei pra ele assim, pô, então tem um cara lá na minha cidade que treina. Ele falou, eu ganhei na categoria. Então, eu falei, porra, parabéns e tal. Ele falou, Ortiz, ele... Não, pô, aí é outra coisa, cara. Medo dele? É medo? O cara falou, não, aí, você tá louco, não. Daí porque eu não sabia mesmo, falei, pô, mas ele compete. Ele falou, não, cara, você tá louco, né? Não é o nosso nível lá, eu ganhei na minha categoria lá, né? Não, aí. Falei, caramba, cara, parabéns, assim, né? A galera te conhece. Obrigado. E vocês me encontram no Instagram, @RenanScopinho. É Scopinho com S mudo, S Copinho, assim fala pro pessoal. E o nosso grupo é o Estúdio Personal. A gente transforma pessoas em corredores. Esse é o nosso Porra. objetivo. E é legal, Legal. que vocês têm de quarta-feira, de quarta, né, Lu? O Vocês meu se é de reúnem ali quarta-feira. no Aeroclube. Aeroclube. É. E o seu, Renan? O nosso a gente tem de manhã, de terça a sexta-feira, às 6:30 da manhã. São os grupos, né? Então a gente tem grupos iniciantes, intermediários, que vão sempre acompanhados com professores ali orientando sobre postura, respiração. E é sempre treinando corrida e caminhada. E à tarde de segunda a quinta, com 2 horários de turma, 5:30 e 6:30 da tarde. Agora tá terminando, inclusive. E a pessoa pode chegar e se apresentar. Sim, daí a gente, geralmente na primeira aula a pessoa vai fazer uma aula sozinho com o professor pra fazer uma avaliação, né? E ver em qual das turmas ela se encaixa melhor. E daí, a partir disso, a gente já segue a parte do treinamento, mas é pra todos. Então, quem quiser começar a correr, tá aí. Só chegar. E porque online pode ser também. Sim. Sim. É, online também. Excelente. É, porque às vezes tem alguém de fora, né, que quer Sim. receber a planilha. É, exatamente, sabe? A ideia hoje em dia, a pandemia acho que ensinou isso a gente, né? Assim, né? As ferramentas online, hoje em dia, até o pessoal da cidade mesmo. A maior parte, pelo menos o meu grupo, vai funcionar online, assim, sabe? Perfeito, o cara não tem tempo, às vezes, cruzar a Correria cidade. do minha- dia a dia, né? A minha É. turma, eu considero que é treinamento online. Mesmo os que são de Rio Claro, Sim. eu treino mais com eles, mas que nem o Renan tem muitos horários de turmas. Eu não tenho. Eu tenho um dia que eu encontro com a galera, o resto é online, a galera que segue a planilhinha até ali. por causa da correria do dia a dia, né? Sim. E no triatlon, pra você organizar os horários da galera é muito difícil, É né? muito difícil. tempo. Cada É um tem muito o seu. difícil. Eu vejo a É. galera no clube nadando, cara, seus alunos É. lá. Que dedicação, É cara. um trampo. A gente tem uma dificuldade grande com piscina, né? Não tem nenhum lugar que eu possa ir lá e falar, vou trazer uma galera pra nadar. Não tem conversa. É muito complicado. Uhum. Então, eu treino na Água Viva, tem o pessoal que treina no clube, o pessoal que treina em piscina de condomínio, é mais complexo. Então, eu consigo manter um treino de corrida e os de bike de final de semana é meio que combinado no grupo ali, a galera se enrosca lá e faz, não tem Mas a maioria é online. Funciona super bem. Show. Sim, com Show. certeza. As ferramentas hoje em dia são muito boas, Não, né? porra. Bom, Então o nosso chegamos é ao fim, né? Sophie Run, né? Sophie Nosso Run. Instagram. O do canal, Catan, qual que é? Do Você já gravou? Não, do canal não do gravei. YouTube? Você gravou? SMA Suplementos RC. RC, mudou, né, Carol? Canal do... SMA Suplementos só. SMA Suplementos. É. Super planejado. O nosso o Instagram da SMA é SMARC.
O meu Instagram é Katanechar. E é isso aí. E é isso aí. E o último recado, meia de Rio Claro, dia 18 de maio. Quem não se inscreveu ainda, a Dá gente tá tempo. trazendo... Dá tempo, porque é uma meia maratona depois de alguns anos que tá voltando pra cidade. E o trabalho de vocês é fundamental, porque a gente, como organizador de prova, precisa dos alunos, né? Que vocês estão lá trabalhando com a galera. Então venham todos. E os presentes dos patrocinadores. Ah, isso aí. O mais singelo primeiro, Muito que é obrigado. da ó. Sofia. Já uso E diariamente. depois Eu também. o do Catan. Valeu, obrigado. Aqui, pessoal. Presente. A gente sempre Oh. tem essa gentileza, porque os convidados se dispõem do tempo. Então a gente tem essa gentileza de presenteá-los Obrigadão, Catan. Muito obrigado. presentes das empresas parceiras SMA e Sophie. Mandou uns chocolates ou não? Não Só- tem chocolate, só tem suplemento. chocolate. Tem até as nozes que você gosta. Tá vendo como eu Cara, pensei em todo mundo? Esse cara é um fenômeno. É. Não, e alguém tem que chegar lá na SMA e falar, eu vim tomar o smoothie Manga por maracujá. causa do podcast. Que é podcast. muito bom isso daqui, galera. Esse é bom Esse demais. daqui é não. muito bom. Vocês têm que ir Manga lá. maracujá. Cara, isso aqui foi uma revolução, né? Aqui em Rio uma Claro. delícia, Sem né? brincadeira. Não, Não, isso por tudo, assim, sabe? E minha filha todo Não é? domingo virou uma rotina, né? Vamos Não, lá. total. O de frutas vermelhas também. É, frutas vermelhas é bem gostoso Eu também. né? recomendo, cara. Cara, é animal, Todos- né? É, mas É muito bom. toda vez eu vou lá assim, eu fico vendo o cardápio, né? Daí. Mas eu sempre caio nesses dois, né? Eu olho todos, leio todos os ingredientes, mas eu sempre pego ou de manga com maracujá ou de frutas vermelhas. É. Você não tem filho, né? Não. É, então, eu vou lá e tomo o que minha filha escolheu. Ela escolhe pra... Normalmente a filha do Lu tá escolhendo de brigadeiro. Agora de brigadeiro. brigadeiro. O da vez. Vou Era experimentar mirtilo, esse. agora é o de brigadeiro. Eu preciso Nossa, experimentar isso aí falando. experimentou? Gostoso? A gente experimentou o Super Coffee esse sábado. A gente toma sempre esse. Vai eu e a Tereza lá. Aí ela falou, papai, eu quero experimentar o Super Coffee. A gente experimentou, mas preferimos esse ainda. Agora vamos de mirtilo. Você deu de super coffee Mirtilo pra é muito sua- bom, mas você o de deu super- brigadeiro. Eu adorei o Super O de Coffee. Você deu brigadeiro é o da super coffee vez. pra sua filha? Aham. Depois ela brincou até 3 Ah, horas da E manhã, ela né? já é, né? Pilhada, assim, né? Com ele Já instalado. brincou até 3 horas da Ela, manhã, Lua, né? é a que falou. O que você vai ser quando crescer, Tereza? Triatleta. Aí. Acertou. Ah lá. que legal. Manda pra nós. É. Manda pra nós. Bom, pessoal, chegamos ao Fechou. fim de mais um podcast da SMA, o segundo episódio da caminhada à maratona, com um dos dois maiores treinadores de Rio Claro e região. E é isso aí. Vamos pro próximo. Muito obrigado pelo convite, viu, galera? E se inscrevam no canal. Por Deixa o favor. Se like. inscrevam, curtam, compartilhem. Compartilha. É, top. Compartilha. É isso aí. Pra gente ter mais episódios como esse. Show. Muito Valeu, obrigado. galera. Valeu, galera. valeu, galera. Obrigado.